uma alegria muito grande poder falar sobre o livro Um Porto no Capitalismo Global, a acumulação entrelaçada no Rio de Janeiro, um livro que eu escrevi em coautoria com o Sérgio Costa. É uma alegria poder falar sobre esse livro. Aqui no programa Leituras em Cena, da página dos trabalhadores de apps em Cena, programa aí coordenado pela Daniele Barbosa, a quem eu agradeço imensamente o convite. Como eu já adiantei, o livro Um Porto no Capitalismo Global foi escrito por mim, em coautoria com um colega, amigo, professor Sérgio Costa, da Freie Universität Berlin, da Universidade Livre de Berlim. E este foi um livro, como a gente anuncia logo no início, logo na introdução, um livro que não foi propriamente resultado de um projeto acabado, de elaboração de um texto ou de uma pesquisa. Ele foi um livro construído, um livro em construção. O nosso maior interesse era discutir de que maneira que seria possível pensar o desenvolvimento do capitalismo, de que maneira se poderia pensar a expansão do capitalismo a partir de uma recuperação da crítica da economia política no interior do pensamento sociológico. À época, o livro começou a ser escrito durante uma estadia minha na Alemanha, durante o meu pós-doutorado, a qual eu fazia à época sob a supervisão do Sérgio Costa, e nós começamos, enfim, aquele momento histórico era um momento pós-crise de 2008, pós-crise financeira de 2008, e onde o debate marxista, onde a economia política marxista, chamada crítica da economia política, conforme definido pelo Marx como subtítulo do Capital, onde esse campo do conhecimento se revitalizava no interior do debate acadêmico, sobretudo no interior das ciências sociais. Particularmente na Universidade de Iena, um grupo de professores pensava a possibilidade de reincorporar a crítica do capitalismo no interior do pensamento sociológico. E para tanto, dentre esses grupos, no interior deste grupo de professores, se destacava, sobretudo, o professor Klaus Dörre, que recuperava um conceito que foi não cunhado, mas elaborado, de alguma maneira foi trazido pela Rosa Luxemburgo, o conceito de Landnahme, que depois nós viemos a traduzir em português como expropriação capitalista, mas trazia essa reflexão sobre a Landnahme e que incorporava toda a tradição do debate a respeito da acumulação primitiva do capital, tal qual construído pelo Marx, sobretudo no capítulo 24, volume 1 do Capital, e trazia, portanto, esse debate da acumulação primitiva, trazia a ideia de expropriação como um elemento central para a compreensão do desenvolvimento capitalista, um elemento central para a compreensão da expansão do capitalismo. Nós sentíamos ali que esse debate importantíssimo para compreender, importantíssimo para pesquisar, investigar as relações capitalistas, sobretudo pós-crise de 2008, era um debate que, em certo sentido, não trabalhava com os autores do Sul Global, não trabalhava nem com a tradição marxista do Sul Global, nem com a tradição crítica do Sul Global. A partir disso, nós começamos a refletir sobre a possibilidade de se pensar, expandir o conceito de expropriação capitalista, expandir o conceito de Landnahme, tal qual definido lá em alemão, e essa possibilidade surgiu no sentido de trazer as contribuições do Sul Global e, sobretudo, expandi-lo para pensar que a expansão capitalista, ou melhor dizendo, a acumulação do capital, ela não se restringe a espaços regionais específicos, mas ela, sobretudo, é global.
né? E implica, sim, uma certa destruição do local pela própria expansão capitalista. Foi aí que nós tentamos ali propor o conceito de acumulação entrelaçada para pensar este processo. Em certo sentido, a acumulação entrelaçada significa a possibilidade, ou melhor dizendo, a necessidade do capitalismo se expandir para espaços e grupos não capitalistas ou até então pouco conectados à lógica ou ao circuito de reprodução do capital. Né? Em termos mais sintéticos, a possibilidade de mercantilização de espaços ainda ou pouco mercantilizados. Isso se dá, sobretudo, em razão de crises. Né? Crises são crises sempre de sobreacumulação de mercadorias, no caso da crise financeira de 2008, uma sobreacumulação de papéis, né, de ativos financeiros, que, num determinado momento, não podem mais ser capitalizados, não podem mais ser valorizados em razão do excedente que foi criado, e precisam abrir, tomar, expropriar novos espaços, transformando-os em mercados onde esses títulos podem ser revalorizados. E esse processo é um processo imensamente violento, violento juridicamente, violento politicamente, se utiliza da violência do Estado para expropriar comunidades locais, para expropriar espaços públicos, para expropriar bens comuns, bens coletivos, transformando-os em bens privados. Né? E o faz entrelaçando dimensões raciais, generificadas e dimensões de classe, o faz entrelaçando o local com o global, o faz entrelaçando o lícito com o ilícito, o faz entrelaçando mercado, Estado e direito. Né? Pois bem, né? A ideia do Porto do Rio de Janeiro, né, como um caso para se pensar este conceito de acumulação entrelaçada, surgiu, como eu falei para vocês, a partir, né, de diversos momentos, né, que essa reflexão nossa passou a ter. À época, nós vivenciávamos também o projeto Porto Maravilha, um projeto de reforma, reestruturação urbana da região portuária do Rio de Janeiro, e que implicava, né, a maior parceria público e privada da América Latina naquela época, implicava a criação e introdução de um título no mercado de valor, no mercado financeiro, tá? Os CEPACs, que era um título, um ativo financeiro, negociável na Bolsa de Valores e que poderia financiar as empreiteiras que, por meio da parceria público-privada, executariam as obras de transformação da região urbana ali do Porto do Rio de Janeiro. Estudando aquilo ali, nós vamos se deparar com um porto, né, uma região portuária, né, em que não só este momento da financiarização, mas outros momentos históricos anteriores também entrelaçavam capital portador de juros, fictício, produtivo, reforma e tomada de espaços urbanos, precarização da população local, precarização do trabalho, e foi aí que nós utilizamos a história do Porto do Rio de Janeiro como um bom exemplo para se pensar o conceito de acumulação entrelaçada. O livro vai, portanto, estar diferenciado em 3 grandes momentos históricos. Primeiro momento histórico, tá? O período do colonialismo, período da escravidão, tá? E, em certo sentido, também o início de um Brasil independente, ainda marcado pelo processo de escravidão. Nesse momento histórico, nós vamos ter a região portuária do Rio de Janeiro como o local do maior mercado de escravos da história, do maior mercado de escravos do mundo, maior que, inclusive, que o mercado de escravos de Manhattan, nos Estados Unidos, um espaço onde, permanentemente, se misturava pretensões de disciplinamento, repressão das pessoas escravizadas e, ao mesmo tempo, valorização daquele espaço como um espaço que pode ser utilizado no interior do mercado global. Né? Porto do Rio de Janeiro, nesse contexto, era praticamente um elo entre
a colônia e a metrópole, entre o Brasil e o capitalismo, e o capitalismo global. O segundo momento do livro refere-se ao período, né, de industrialização e de desenvolvimentismo do Brasil, né, quando o Porto do Rio de Janeiro perde a importância para outros portos mais alocados nas regiões que vão sofrer grandes impulsos industriais, como o Porto de Santos, perto de São Bernardo do Campo, perto da região do ABC, em São Paulo, e nesse momento é um momento de grande desvalorização do papel do porto como espaço para importação e exportação de mercadorias. E, por outro lado, é um espaço que agora passa a ser objeto de processos de higienização e gentrificação. Então, nós vamos falar da reforma Pereira Passos, nós vamos falar do processo de repressão, né, das populações de origem afrodescendentes ali, que vão sofrer desde uma repressão do samba até a repressão da organização deles enquanto estivadores, no Sindicato dos Estivadores, e vão ter, portanto, vivenciar um processo de muita violência contra a sua cultura e contra a sua forma de organização do trabalho. E, ao mesmo tempo, um processo de desvalorização daquela região portuária. Esse processo, como eu já adiantei para vocês, vai ser revertido, esse processo de desvalorização do espaço pro capital vai ser revertido nos anos 2000, né, em razão dos grandes projetos, dos megas eventos esportivos que a cidade do Rio de Janeiro vai passar, e ali nós vamos vivenciar, né, esta parceria público-privada, a maior da América Latina, como eu mencionei, e uma parceria público-privada que vai entrelaçar capital imobiliário, vai entrelaçar capital financeiro e, ao mesmo tempo, vai construir formas expropriatórias, né, de apagamento dessa história que eu descrevi de maneira muito breve, né, mas uma história marcada pela repressão, marcada pela escravização. Para se ter uma ideia, nessa região foi criado o Museu do Amanhã, né, que fala sobre o futuro e não sobre o passado escravocrata daquele lugar. Então, os mecanismos expropriatórios, né, vão se fortalecendo, o espaço vai sendo convertido num espaço, num novo mercado para o ingresso do sistema financeiro, e, ao mesmo tempo, vai viabilizando processos de gentrificação naquele lugar. O livro termina com um debate sobre a crise. O Brasil vai, em razão o efeito da crise de 2008 no Brasil e a queda brutal dos preços das commodities em 2014, o Brasil vai vivenciar uma crise econômica profunda, da qual nós não saímos ainda, e que levou novamente a uma desvalorização muito grande daquela região portuária. Nesse último capítulo, nós vamos mostrar que os mesmos mecanismos que serviram para oferecer um salvamento do sistema financeiro no pós-crise de 2008, portanto, programas de austeridade, corte radical de gastos públicos e sociais, foi adotado no Rio de Janeiro, e esses vestígios deste programa de austeridade e precarização social vão poder também ser encontrados na região portuária do Rio de Janeiro. Enfim, o Porto é um bom exemplo para se pensar o conceito de acumulação entrelaçada. O Porto do Rio de Janeiro é um bom exemplo para se pensar como o capitalismo global se faz presente aqui no Brasil, e, mais do que isso, integra o Brasil como parte constitutiva da sua própria reprodução. Convido a todos vocês, a todas vocês, a conhecerem o livro, a lerem o livro e poderem dialogar, criticar e comentar as ideias que o Sérgio Costa e eu buscamos trazer ali. Muito obrigado.